Muito bom estar aqui. A pastora não está aqui porque está enferma, né? Ontem não passou muito bem a noite. Vamos dormir tarde, muita febre, né? Mas o Senhor, oramos e o Senhor abençoa. Ela está descansando lá em cima. Irmãos, quero dizer para você algo assim muito interessante. Eu fico impressionado esses últimos 25, 30 dias aí. O Senhor tem revelado muitas coisas sobre a capacidade humana, né? Capacidade humana de se reinventar. Como assim, pastor? A capacidade humana de pecar contra Deus. Sabe, a gente fica pensando, né, o que está acontecendo. Por mais que você pregue a verdade, por mais que você ensine, parece que quanto mais você ensina, menos as pessoas... Por favor, vocês saiam debaixo daqui, vem para cá, por favor, vocês descerem. Um momentinho aqui, por favor, isso. Eu posso observar vocês aqui, né? Melhor aqui ficar aqui. Né? Obrigado. Deus abençoe vocês. Então, irmãos, eu quero dizer isso para vocês, né? Às vezes, nós... como o Café com Palavra de hoje falou muito sobre isso, né? Semana, Café com Palavra tem falado sobre santidade, sobre santificação, sobre a qual ninguém verá o Senhor, né? Se nós não nos santificarmos, nós não vamos alcançar o Senhor. E são coisas assim, irmãos, que esses últimos 30 dias têm sido muito difíceis. Se eu falar para vocês se está sendo fácil, não, irmãos. Muitas frustrações, sabe? Mas o que é interessante é que a gente não se sente desanimado. Parece que quanto mais nós pregamos a verdade, quanto menos as pessoas escutam, mais nós temos vontade de falar. Sabe? Pastor, mas como? É o resultado, irmãos, é a transformação de vida. É a transformação de vida que nós devemos ter. Sabe? É a transformação de vida. Então, nós colocamos muita responsabilidade no Senhor e não assumimos as responsabilidades de ser santo. Sabe? E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre fé. Sabe? Sobre fé. Eu vou dar uma modificada no culto de sexta-feira, vai ser culto de oração, mas nós vamos falar de doutrinas também. Sabe? Nós vamos falar de doutrinas na sexta-feira. Vai ter culto de doutrina mais oração. Não é doutrina de corte de cabelo, não é doutrinas da palavra mesmo. Eu acredito que é mais uma tentativa de você entender a palavra, de você mudar, ou o modo de se condenar cada vez mais. Porque não... Irmãos, já se sentiu impotente? É o que eu me sinto. Eu me sinto muito impotente, irmãos. A gente trabalha, a gente prega, a gente está... Você veja, minha vida se resume assim, né? Eu trabalho no escritório, desço, vou fazer as coisas salgadas, vou fazer as coisas da igreja, desço, subo para o escritório e faço isso. Ontem, como a pastora não estava bem, eu tive que acompanhar ela todo sujo de tinta, né? E eu pergunto, irmãos, onde está o amor? Pastor, mas eu ofereço ajuda. Mas o problema das pessoas oferecer ajuda é que elas querem oferecer segundo a sua vontade. Não é segundo a sua vontade. Eu já falei, eu não vou aceitar muitas coisas mais, irmãos, que eu só vou estar pecando contra Deus e você também. Sabe, fazer as coisas físicas são muito fáceis. E as coisas espirituais que têm que ser feitas? Se converter, observar os caminhos do Senhor, andar num caminho de santidade. Sabe, a gente tem conversado com os garotos aqui e falar, olha, vamos mudar de rumo, vamos mudar as coisas, sabe? E realmente, eu não sei o que fazer mais para motivar você. Eu não sei o que fazer mais para dizer, puxa, olha, esse caminho é um caminho de morte. Eu não posso interferir no seu caminho. Se você gosta desse caminho, puxa, a Bíblia ensina que o caminho largo conduz à perdição. E é muito, assim, irmãos, é muito triste quando a gente observa os caminhos. Mas é agradável também quando você vê as pessoas que recebem o ensinamento e realmente vão pelo ensinamento.
Aí você vê a questão da prosperidade, você vê a questão do equilíbrio espiritual, você vê um monte de coisa, irmãos. E é tão difícil, irmãos, vocês não imaginam como é difícil. Sabe, ainda bem que o Senhor nos deu o espírito de intrepidez, de coragem. Porque muitos no meu lugar já tinham desistido já, só continuavam com a empresa só, investindo no reino diferente do que eu estou fazendo aqui. Porque parece que quanto mais nós pregamos, menos as pessoas entendem. Quanto mais testificamos, menos as pessoas entendem. Sabe? E então vou tentar mais uma tentativa de ensinar você a viver a palavra do Senhor nos cultos de sexta-feira. Já estou preparando o material. Então tem algumas doutrinas da Bíblia que hoje não se prega mais. Então nós vamos ensinar. Sabe? Nós vamos ter o culto de oração e nós vamos ter o ensino da palavra aqui, um culto de doutrina. Doutrina não doutrina, essas coisas malucas que tem por aí, corte de cabelo, dízimo, não é. É a palavra propriamente dita mesmo. Talvez você pratique a palavra, né? Talvez seja esse o ponto que você precise. Quer ver? Quem está lendo a palavra? Que benção. Em que capítulo que nós estamos de Cântares? 7. O que vocês aprenderam sobre Eclesiastes? Pancada, irmãos. Principalmente para as mulheres, né? Eu não vi uma mulher justa contra 1000 homens, contra um justo. Então, irmãos, é o texto da palavra, mulher ímpia. Nós somos ímpios ou nós somos filhos de Deus? Então, irmãos, pastor, mas você fica com esse negócio de ler a palavra? Sim. Nós temos que ler a palavra para que você não seja enganado, para que você tenha realmente a vontade de viver e, principalmente, irmãos, o desejo de pregar o Evangelho. Como que nós vamos pregar o Evangelho se nós não conhecemos? Como que nós vamos pregar o Evangelho se a nossa casa é uma bagunça? Então, hoje, irmãos, eu quero conversar com vocês sobre a fé. Sobre a fé, irmãos. A fé, irmãos, que remove montanhas. Sabe, as pessoas são frustradas, irmãos. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, 20. Obrigado. Amém? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Deus, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, te agradecemos porque Tu és um Deus santo, Senhor. Te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, em nossas vidas. Senhor, acrescenta a nossa fé. Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus ensina, irmãos, ensina que a fé, mesmo que pequena, tem o poder de transformar realidades, remover obstáculos e trazer o sobrenatural à nossa vida. Então, irmãos, o que eu quero dizer hoje para você, irmãos? A fé que remove montanhas. Eu quero ser muito prático nessa manhã, que eu quero que você entenda, irmãos. Qual que é a natureza da nossa fé? Por favor, vamos ler o conceito de fé na Bíblia. Quem sabe o conceito de fé? Hebreus 11:1. Irmãos, o problema é esse. Às vezes nós não conseguimos nem manipular a palavra de Deus direito. Hebreus 1, veja o conceito de fé. Ora, a fé é a certeza de que havemos receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Irmãos, podemos duvidar. Não podemos duvidar.
A fé, irmãos, é como diz o pastor Júlio Rodakowski, há 30, 40 anos atrás, e eu escutei um sermão dele, ele falou assim, que a fé é crer no impossível e abraçar o invisível. Tá? Então, irmãos, é não duvidar, irmãos, em nosso coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, irmãos, se nós acreditamos que algo pode acontecer, em nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Mas, pastor, mas como que eu posso fazer isso? Pois é, existe um problema sério. Nós estamos enfrentando uma apostasia, o abandono da fé no século XXI, na igreja do século XXI, que é muito interessante. Por que o povo não tem fé? O que nós atribuímos a isso? Por que as pessoas não têm fé? Por favor, a resposta está em Romanos 10, 17. Eu quero ser muito rápido nessa manhã, irmãos. Amém? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir, em outra tradução, e ouvir a palavra de Deus. Pois é, temos um ponto-chave aqui, nós não gostamos de ouvir a palavra de Deus. Nós não gostamos de culto de oração. Nós não gostamos de vir na igreja. Nós não gostamos. Como que nós vamos ter fé se nós não passamos por um processo de arrependimento? Como que nós queremos ter fé se nós não aprendemos a como se comunicar com Deus? Como que nós queremos ter fé se nós não entendemos os processos que os homens e as mulheres de Deus no passado que estão na Bíblia, que foi nos dado como exemplo, como que nós vamos fazer isto? E mais um ponto, irmãos. Como que nós vamos ter fé se nós não temos a humildade de reconhecer que estamos errados? Vivemos em arrogância e prepotência. A verdadeira fé, irmãos, não é meramente uma crença intelectual. É uma confiança profunda em Deus, inabalável no poder de Deus, mesmo diante de circunstâncias impossíveis. A fé bíblica, irmãos, é um princípio ativo que não apenas acreditamos no invisível, mas esperar o impossível. Ela nos conecta diretamente à vontade e ao poder de Deus, capacitando-nos a viver de acordo com suas promessas. Como Josué para o sol, para a lua, abre o mar vermelho, transforma a água em vinho. Irmãos, nós precisamos, irmãos, aprender isso. Capacitar-nos a viver de acordo com as promessas que o Senhor tem nos dado. Não, irmãos, a minha intelectualidade. Irmãos, eu fico impressionado o contorcionismo teológico que as pessoas fazem aí. Mas eu te digo nessa manhã, devemos aplicar o quê? Devemos cultivar uma fé que não depende das circunstâncias visíveis, mas que está firmemente ancorada nas promessas e no caráter de Deus. Se eu não tenho isso, irmãos, eu estou vivendo como qualquer pessoa, como uma criatura. Sabe, muitas pessoas, irmãos, estão vivendo por causa das suas coisas, não querem abandonar o pecado, não querem ler a palavra, não querem manter um relacionamento pessoal com o Senhor, e diz por que as coisas não acontecem na minha vida. Não acontece porque você está fora da oliveira verdadeira. Irmãos, quantos sermão você já escutou sobre fé? E continua a mesma coisa. Quer ver algo interessante? Quer ver um testemunho? Quem me acompanha os meus projetos aí, sabe? Quando eu tenho um novo projeto, a gente ora, o Senhor dá, e tem certeza que é o Senhor. Pastor, mas como eu tenho certeza que é o Senhor? A conclusão dele. A conclusão dele. A
conclusão dele. Então, irmãos, quando você tem fé, quando o Senhor coloca um projeto no seu coração e a sua fé, você coloca a sua fé em prática, irmãos. Mesmo que para as outras pessoas pareça um absurdo. Você diz que não, igual o plantador de batatas lá na Nova Zelândia, né? Como é que é o nome? O agricultor de Deus, não é não? Como é que é o nome lá? O fazendeiro de Deus. Irmãos, ele creu. E todo mundo foi lá ver, para colher, tudo seco em cima, né? Embaixo está as batatas maravilhosas. Isso é fé. Agora, quando você aplica a fé com a santidade, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a fé é como um grão de mostarda, é pequena. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 6. Ao que encorajou Jesus, se tiveres a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderei dizer a essa moreira, arranca-te, transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. Irmãos, Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola ainda lhe propôs Jesus, dizendo, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. Irmãos, nós temos fé? Nós temos fé? E que fé nós temos? Em quem nós temos fé? Tem várias passagens da Bíblia que os discípulos estão em dificuldade e o Senhor fala, homens de pequena fé. Várias passagens. E frisando, a fé vem, Romanos, a Bíblia, Romanos 10, 17. Nunca se esqueça disso, irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, em quem nós temos fé? Irmãos, pastor, como que eu sei que eu vou te explicar. Se você anda pecando, você não tem fé. Se você não se arrependeu, você não tem fé. Se você vive uma vida como se não conhecesse Jesus, você não tem fé. Se você anda segundo os seus caminhos, quando uma pessoa te orienta, vem para a igreja e você não vem, você está andando segundo sua fé. Porque quando nós te convidamos nesse lugar, não é para chegar, não é para meter a mão no seu bolso, mas é para chegar e dizer, você precisa escutar a palavra para que você tenha fé. Irmãos, uma hora você cai. Porque você não tem base. Uma hora, irmãos, nós estamos vivendo um momento na igreja, na história da igreja, onde a igreja é frustrada, aparece muito, meu Deus, eu vejo muita coisa, muito contorcionismo teológico para poder transformar a palavra no bel prazer de muitos teólogos aí. E sendo que a palavra de Deus é muito simples, eu preciso ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Tiago 2,26 diz, olha que linda. Sede prática 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor nenhum. Agora vamos lá para Tiago 2,26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras é? A fé sem obras é? Tua fé é viva? Tua fé é viva? Teu testemunho é vivo? Esse é o problema da igreja do século 21.
Nós não refletimos o que está acontecendo, nós não refletimos o nosso testemunho, nós não refletimos nas nossas ações e atitudes. Aí dizemos que temos fé, mas fé sem obras é morta. E qual que é a obra? A grande comissão é uma delas. A grande comissão é uma delas. Pregar o evangelho, de evangelização. O problema, irmãos, é que quando nós não temos fé, nós temos mau testemunho. E quando nós temos mau testemunho, nós não conseguimos pregar a palavra. Estão entendendo essa manhã? Irmãos, uma fé genuína, mesmo pequena no início, pode crescer e produzir resultados poderosos no reino espiritual. Ela pode mover montanhas quando é nutrida pela palavra de Deus e praticada em obediência. Se nós não praticarmos a palavra de obediência, a nossa fé é nula. E, consequentemente, não tem as obras. Que obra que nós temos? Vir na igreja, sentar no banco, dar azia? Essa é a tua fé? De não conseguir fazer nada em prol do reino, a não ser em prol de si mesmo, isso é uma fé egoísta, e não é como eu quero, não é como você quer, é como o Senhor quer. Por isso nós temos que ter obras, e obras é evangelização, obras é alavancar o reino dos céus. Ela pode mover uma fé, irmãos, genuína. Ela produz resultados. E resultados espirituais. E os resultados espirituais vêm à existência no mundo físico. Mas eu digo que sou religioso. Que bom que ser religioso. Porque toda vez que Cristo falou de alguém religioso, estava dando a conotação de hipócrita. Irmãos, aplique isso na sua vida. Não subestime sua fé. Mesmo que pareça pequena, se for verdadeira e persistente, ela crescerá e produzirá frutos extraordinários. Que frutos extraordinários você tem produzido? Que fruto extraordinário você tem produzido, irmãos? Isso é uma pergunta que você pode responder para você. Mas se nós não estivermos, irmãos, em obediência, uma fé que não é nutrida pela palavra de Deus, esqueça. Uma fé que é nutrida pela desobediência, esqueça. Você está perdendo tempo. Sabe, o grande problema da humanidade hoje é que acha que pode alcançar Deus com os seus requisitos humanos. Eu sou bonzinho, Deus nunca vai fazer isso. Mas o que você está esperando, irmãos? Deus já provou que Ele é Deus na sua vida. Irmãos, a fé, ela supera obstáculo. Marcos capítulo 5, versículo 34. Jesus afirmou: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, estejas liberta do teu sofrimento. Irmãos, a fé liberta. A fé, ela supera o obstáculo. Mateus 9, 29, então ele tocou os olhos dele, dizendo: seja feita conforme a vossa fé. Seja feita conforme a vossa fé. Cristo pode falar isso para nós esta manhã? Irmão, tem certas coisas, irmãos, que dentro da igreja, o crescimento da igreja não depende só do pastor. Depende de você, que é a ovelha. Mas se nós não damos bons testemunhos, o que acontece? Eu quero ser assim como essa pessoa.
que os vizinhos dizem de nós? Efésios 6,16, que é o grande escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Viu, irmãos? Se nós não tivermos o escudo da fé, nós vamos ser alvos do inimigo. Como que está a nossa vida com Deus? Nós nascemos de novo? A fé tem o poder de superar obstáculos, irmãos, que aos olhos humanos parecem intransponível. Seja uma doença, uma crise financeira ou emocional, a fé em Deus nos dá a capacidade de enfrentar e superar esses desafios quando depositamos a nossa confiança nele. Mas para depois, eu insisto, para depositarmos a nossa confiança nele, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que aceitar Cristo como Senhor e suficiente Salvador e viver uma vida digna, uma vida de arrependimento. Aí Deus vai agir em nossas vidas de maneiras, muitas vezes, além da nossa compreensão, abrindo portas e removendo barreiras, mas a fé genuína, não uma fé de Facebook, não uma fé de WhatsApp, não uma fé de YouTube, mas uma fé genuína, uma fé que você tem relacionamento com Ele. Irmãos, é produzido muita coisa por esse pastor aqui e você não dá valor para isto. Porque tudo que é produzido nesse lugar diz: arrepende-te. Dá uma olhada. Quem está fazendo devocional aí, levanta a mão. Viu, irmãos? A prova é isso. Ai, pastor, eu não consigo. Está aí uma devocionalzinha pronta todo dia. É só você ler e meditar 20, 25 minutos, você resolve o problema. Mas não quer. Aí como que tua fé vai agir? Como que o Senhor vai agir o sobrenatural na tua vida, se você não tem essa intimidade que precisa ter com Ele? Engano, irmãos. Engano. Nós precisamos entender algo, irmãos. Que o Senhor vai abrir portas além da nossa compreensão. Quer seja problema financeiro, quer ser problema de enfermidade, não importa o tamanho do teu problema, importa o tamanho do teu Deus. Você crê nisso? Eu acho que não. E se você cresce, você abandonava o pecado. Se você cresce, você andava uma vida de arrependimento. Se você cresce, você estaria na igreja. Se você cresce, nós estaríamos com essa igreja cheia. Imaginou se a salvação dependesse da tua vontade, nós estávamos ferrados. O teu testemunho, no nosso testemunho, complica, irmãos. Complica. Irmãos, eu penso assim, irmãos. Quando nós, irmãos, eu tenho vivido isto. Eu tenho vivido isto. Sabe, eu tenho feito coisas na igreja que eu não estou esperando mais por ninguém. Aí as pessoas passam para julgar. Eu falei, não. Por quê? Tem que estar no mesmo espírito. Eu compreendi uma coisa, irmãos. Depois comecei a descer, a pintar as coisas por aqui, irmãos. Falei, Deus, uma revelação do Senhor, irmãos. Irmãos, a igreja do século XXI é egoísta. A igreja do século XXI é me dá, me dá. Só isso. Quero bênção, quero isso, eu quero aquilo. Irmãos, eu estou te falando, eu tenho trabalhado muito, graças a Deus, Deus tem dado saúde. Às vezes a gente está esgotado, culto de sábado acabou comigo, sábado passado, não esse outro, anterior. E por quê, irmãos?
porque foi um culto muito pesado. Foi um culto, irmãos. E as pessoas vieram aqui para escutar algo e escutaram, irmãos. Mas a que preço, irmãos? Preço de esgotamento espiritual? Irmãos, eu digo algo para vocês, Deus está transformando esse lugar, você não percebeu ainda. Você não percebeu ainda. Por quê? Porque você é bem alimentado. Irmãos, foi tanta decepção esse mês, irmãos, que vocês não imaginam. E o Senhor disse, puxa. Sabe, primeira coisa é o desrespeito com esse lugar, o desrespeito com a casa do Senhor. Você acredita que isso aqui é a casa do Senhor? Acho que não, irmão. Porque muitas vezes não tem reverência. Muitas vezes anda de qualquer jeito. Aí nós queremos ter fé. Aí como que nós vamos vencer os desafios, irmãos? Como muitas vezes nós olhamos para a montanha muito grande e não olhamos para o tamanho do nosso Deus, que é capaz de fazer o impossível. Mas por que, irmãos, que nós não compreendemos isso, irmãos? Não vencemos os obstáculos. Por que nós não vencemos os obstáculos, irmãos? Porque simplesmente, irmãos, nós não estamos num propósito de obediência ao Senhor. Se você não tem testemunho, irmãos, do que Deus tem feito, eu não escuto você dizendo que, irmãos, existem duas pessoas na igreja. Aquela pessoa que é desobediente e diz que escuta a voz de Deus e fala. Eu olho, calma aí. E tem aquela pessoa, irmãos, que é obediente e escuta a voz de Deus. Ela não precisa fazer força para dizer que o Senhor falou com ela. Atitudes e ações. Esses são os frutos que produzimos. Eu vejo tanta gente, irmãos, eis meu servo, para com isso. Vida enrolada. Irmãos, nós não devemos ficar parados diante dos nossos desafios. Já imaginou se Moisés tivesse ficado parado na frente do Mar Vermelho? Siga. Já imaginou se Josué não tivesse coragem para conquistar a terra? E por que você não tem coragem de vencer os obstáculos? Você foge, muitas vezes. E aí, irmãos? Quantos projetos falidos você já teve porque não teve fé? Quantas ideias você já não jogou no lixo porque não teve fé? Quantas frustrações você passou porque você não teve fé? E o mais sério, geralmente alguém é culpado, menos você. Eu te digo para você nessa manhã, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai fazer muitas coisas. Mas antes de ter essa fé, você tem que passar por um arrependimento verdadeiro. Se você não passar por esse arrependimento verdadeiro, se você não se... Irmãos, quantos cultos nós temos na semana? Terça, sexta, sábado e domingo. Você trabalha... Irmãos, vou falar algo para você. Se você dá mais valor para o teu trabalho do que a casa do Senhor, você está fadado ao fracasso. Você vai receber como se recebe em saco furado. Mas, pastor, o que é isso? Nós temos aí 1h30 de culto. 1h30 de culto na terça. 1h30 de culto na sexta. 1h30 de culto no sábado, dá 4h30, né? E 1h30, 2 horas de culto. 6 horas por semana. Faça as contas aí, 24 vezes 7. Faça a conta, por favor, para mim. Dá quanto isso?
Quanto? 168 horas nós temos. E você não consegue oferecer 6 horas de culto para o Senhor. Você só pensa no seu trabalho. Eu amo o Senhor, mas longe da sua casa. 168 horas e nós não conseguimos oferecer 6 horas de culto para o Senhor. Por quê? Estamos trabalhando. Irmão, se você não consegue... Salmo 127, por favor. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhem em vão os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será o sentinela mandar guarda. Os obstinados que retardam o seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, e não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam, mesmo quando estão repousando. Viu, irmãos? Obstinado, por favor, volta lá. Olha só. Olha só, os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam. Trabalhe! 24 horas por dia. Tem que trabalhar, irmãos. Mas e o tempo do Senhor? Está aí o segredo, irmãos, por que você não prospera? Aí o segredo, irmãos, porque as pessoas não prosperam. E para isso, irmãos, nós temos que ter fé que essa palavra vai se cumprir na nossa vida. Se você não tiver fé, não vai se cumprir. Outras traduções têm. O Senhor prospera os seus mesmo quando estão dormindo. Enquanto você está trabalhando. Ah, não vou hoje porque eu tenho um trabalho. Mas eu conheço várias pessoas, irmãos. Várias pessoas. E não estou dizendo, irmãos, que você tem que ficar aqui 24 horas. Não, não é isso. Mas às vezes você não aparece um mês, só na ceia. Do que você tem se alimentado? Repetindo, irmãos. Não olhe o tamanho da montanha, mas olhe para o tamanho do seu Deus. E para você olhar o tamanho do seu Deus, você tem que ter o quê? Fé. Tiago 1,6. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com as reservas é semelhante à onda do mar, que é agitada é levada pelo vento. Hebreus 10, 23. Sem dúvida, mantemos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Segunda Coríntios 5, 7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Ou temos que andar por fé e não por vistas. Você crê, irmãos? Aprenda algo. Fé sem obras é morta. Você pode contar história na minha cabeça, eu sempre vou avaliar o teu período de relacionamento com Deus que você transmite para mim. A tua alegria de estar na casa do Senhor. O teu desprendimento para assumir o ministério e levar com zelo. Porque não adianta nós termos ministérios e levando a obra do Senhor relaxadamente. Irmão, nós precisamos entender, irmãos, que a fé que remove montanhas é uma fé perseverante. Não se trata apenas de crer momentaneamente, irmãos, mas de manter a confiança em Deus,
Mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, a fé perseverante é aquela que continua nas promessas do Senhor. Fé. Irmãos, a fé perseverante, irmãos, não depende de qual tempo que ela vai se cumprir, de qual tempo que nós vamos ver os resultados. Essa fé nos sustenta em tempos difíceis e nos capacita a esperar com paciência em Deus. Se nós não tivermos isso em nossa vida, irmãos, uma fé resiliente, esqueça. Aí você vai ter que pegar amuletos mágicos na idolatria gospel aí para que você possa entender isto. E jamais você vai ser vencedor. Jamais você vai ser mais que vencedor. Sabe por quê? Porque você já é derrotado sem fé. O que você está lendo? Você lê bons livros? Você lê livros de experiências de pessoas genuínas e verdadeiras? Persevere na sua fé. Mesmo quando as respostas demoram, Deus é fiel e age no tempo certo. O problema, irmãos, é que a nossa fé é morta. Porque falta obras. Vamos mudar esse cenário, irmãos. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus. Vamos encher esses bancos aqui com os nossos testemunhos, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescenta aqueles que querem salvar. Ora ao Senhor. Irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis, então nós temos que evangelizar crentes. Nós temos que evangelizar crentes, irmãos. Então, qual que é o teu grau de ânimo? E veja, hoje eu escutei de uma pessoa assim, viu? O problema dos filhos são os pais. Concordo. O problema dos filhos são os pais. Os pais jogam a responsabilidade para a escola, os pais jogam a responsabilidade para a igreja e eles ficam isentos. Irmão, se você continuar aí com tua casa, na rebeldia, fora dos parâmetros do Senhor, você vai ter dificuldades. Conselho que eu te dou nesta manhã: persevere na fé. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais ele fará. Deixe o Senhor trabalhar, irmãos, na sua vida. Deixe, tenha fé, acredite. Não seja a voz negativa da casa. O problema é que a voz negativa atrapalha. Eu não deixo, irmãos, ninguém colocar voz negativa na minha vida. Por mais que esteja complicado a vida, eu jamais vou entrar com derrotismo na minha vida. Sabe por quê? Porque meu Deus é muito maior que meus problemas e as minhas dificuldades. E tenho esperança nele. Espero com paciência nele. Porque nós temos que ter isso, irmãos. Mas para isso nós temos que mudar radicalmente a nossa vida. Nós temos que passar por um processo de desconstrução. E a partir do momento que nós passarmos por esse processo de desconstrução, irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ter ânimo de pregar o Evangelho. Você vai ter ânimo de ler a palavra. Você vai ter ânimo de orar. Você vai ter ânimo, irmãos, de produzir para o reino. De produzir para o reino. Enquanto você está produzindo para você, você está igual o pessoal de Ageu, do livro do profeta Ageu. Irmãos, irmãs, Jesus é autor e consumador da nossa fé. Por favor, Hebreus 12, 2.
Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele. Se você não tem isto, como Ele é autor e consumador da sua fé, você não tem ânimo de vir para o Senhor. Irmãos, aqui é a casa de Deus? É. Aqui é o local onde se reúnem os santos. Você é santo? Irmãos, precisamos entender. Quantos milagres o Senhor já fez nesse lugar? Quantos milagres o Senhor já fez na sua vida? E o que nós fazemos, irmãos? Esquecemos. João 14:2, Evangelho de João 14:12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para meu Pai. Irmãos, nós não podemos duvidar. E para isso, irmãos, Ele é o autor da nossa fé. É o nosso exemplo supremo de fé. Ele é a origem da nossa fé. Consumador, o que aperfeiçoa nossas vidas. Mesmo nas circunstâncias difíceis, ao olhar para Jesus, encontramos fonte de força e inspiração para viver mais uma vida de fé que verdadeiramente move montanhas. Não adianta, irmãos, eu ter um conhecimento superficial. O que está faltando é Bíblia na vida do povo. Por isso que você não tem ânimo, você não lê Bíblia e não põe ela em prática. E quando conhece, põe em prática de acordo com a tua vontade, não é. Precisamos entender isso. Nossa fé deve estar ancorada em Jesus, pois Ele é quem nos fortalece e nos guia em cada passo de nossa jornada de fé. Irmãos, o problema é que você coloca o teu orgulho, a tua arrogância, a tua prepotência como teu guia. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Porque de Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? Você crê que o Senhor Jesus fez uma obra maravilhosa na sua vida? Por que Ele não está terminando essa obra, irmãos? E você não deixa. Começa a vir nos cultos. Começa a ler a Bíblia. Começa a orar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Mas produza frutos. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, pregamos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Dizemos que Tu és santo, que Tu és poderoso, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Senhor, que possamos produzir uma fé inabalável. Que possamos nos atentar para a Tua palavra. Para que possamos Te buscar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Senhor. Retira todo o mal de nossas vidas que nos impede, Senhor. Retira o nosso orgulho. Retira de nossas vidas todo o mal em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos.